A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos sequência no nosso devocional Jesus é Inevitável e meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Uma das coisas mais tristes de se saber é que no meio cristão o alto índice de divórcio já chega a se igualar ao índice de divórcio de pessoas não religiosas. E ainda existem pessoas que usam das escrituras para justificar esse posicionamento, embora fique claro a posição de Jesus contra o divórcio. E esse texto nos revela isso. E como sequência das outras antíteses, as primeiras três antíteses formam uma unidade pelo fato de Jesus interiorizar e intensificar a cada uma delas de maneira um pouco diferente da sua abordagem do segundo grupo das outras três antíteses. Essa, a última parte desse bloco, nós vamos ver um pouco disso. E tecnicamente, a lei judaica sobre o adultério tratava apenas do intercurso sexual das mulheres casadas. A situação conjugal do homem não era relevante. E é por isso que Mateus aborda aqui apenas da mulher divorciada. Ao contrário do que se pode imaginar do texto citado por Jesus aqui de Deuteronômio capítulo 24, não ordenava o divórcio. Em vez disso, ele estabelece que se caso um homem viesse descobrir algo indecente, vergonhoso de sua mulher, então ele poderia lhe dar um documento oficial e ela poderia se casar com outro. E se esse outro ou divorciasse dela ou morresse, que ela não deveria voltar ao primeiro marido. O Antigo Testamento não insiste apenas que a luxúria é o equivalente moral ao adultério, mas o divórcio também o é. E isso tem origem no fato que, principalmente na Palestina do primeiro século, as mulheres se casavam, pois essa era a única maneira que elas poderiam ter algum sustento. Elas não poderiam trabalhar. Então, consecutivamente, os homens deveriam cuidar de suas esposas. Essa era a forma como uma mulher garantia, então, a sua sobrevivência muitas vezes. Por mais incrível que pareça, o índice de divórcio na antiga Palestina não era alto. Entretanto, havia uma discussão na época e também era necessário que eles compreendessem o que Jesus estava fazendo naquele instante. Jesus estava mostrando que toda a lei se cumpria nele e que ele não era um rabi liberal. Ele não era um homem que veio para abolir todas as práticas da lei, mas estava comprovando que todas as práticas da lei se cumpriam nele. A citação de Deuteronômio 24, versículo 1, que Jesus faz no versículo 31, não é de forma alguma para contradizer o que estava prescrito na lei, nem para negar a sua validade, mas porque essa era uma passagem que os fariseus costumavam citar para justificar uma atitude muito mais liberal quanto ao divórcio, que nela foi permitido. Poderíamos então entender, compreender quando Jesus diz também foi dito. Isso pode ser interpretado de uma outra maneira, Jesus dizendo àquele povo da seguinte forma: vocês ouviram que os mestres judeus falaram sobre Deuteronômio 24, versículo 1, com o interesse de justificar o procedimento que permite aos maridos, quando e como bem lhes aprovesse, divorciar-se de suas esposas, dando-lhes documentos legais para apenas testificar, atestar a transação. Jesus não desautoriza o divórcio quando o marido encontrasse em sua mulher algo que fosse indecente, vergonhoso, mas o que ele está condenando era a interpretação frouxa dessas palavras, que era tão comumente adotado naquele tempo. Alguns rabinos fariseus permitiam o divórcio praticamente por qualquer motivo, assim como a lei romana. Outros admitiam o divórcio apenas quando a mulher fosse infiel. Mas tanto a lei romana quanto a lei judaica exigiam o divórcio após o adultério. E naquele tempo existiam duas escolas farisaicas relevantes, uma do rabino Hillel
e outra do rabino Shammai. Ambos eram 20 anos mais velhos que o nosso Senhor Jesus Cristo. E suas interpretações, principalmente desse texto de Deuteronômio 24, divergiam e criaram uma polarização de pensamento. Eram as duas interpretações mais importantes daquele tempo. Ambos se apegavam à interpretação de algumas palavras do texto de Deuteronômio 24. Hillel, que tinha a interpretação considerada mais liberal e que foi avô de Gamaliel, o grande professor de Saulo, interpretava que alguma coisa significava qualquer coisa. Então o marido tinha o direito de divorciar de sua mulher se encontrasse nela qualquer coisa que não lhe agradasse. Até, eventualmente, se ela estragasse a comida, era um motivo para ele poder pedir o desquite. Se ela queimasse o arroz, nos dias de hoje, por exemplo. Shammai era comumente considerado muito mais conservador. A sua interpretação desse texto dizia que o divórcio só poderia ser dado se a mulher tivesse um caso extraconjugal. Embora a maioria dos mestres judeus considerassem o divórcio um fato trágico, assim como nós consideramos nos dias de hoje, para eles, se o divórcio fosse feito mesmo por motivos triviais, ainda assim não seria considerado inválido. Contudo, Jesus vai mais além, a posição mais restrita. Ele não só permite o divórcio se a mulher for infiel, mas ele também não considera válido o divórcio quando é dado por motivos banais. Assim, o que Jesus faz é tornar adúltero aquele que divorcia-se da sua mulher por qualquer motivo e casa-se com outra, e esta mulher acaba casando também com outra pessoa, tornando-se adúltero ambos. Agora, o que pode causar maior confusão na mente daqueles que seguem a Jesus é que eles davam-se em divórcio exatamente para não ferir o 7º mandamento, que era não adulterarás. E tentando fugir, buscando uma brecha na lei, aquelas pessoas acabavam tropeçando nas suas próprias intenções. Quebravam o 7º mandamento, tentando sair ilesos dele. Jesus não entra na discussão de encontrar nela algo que reprova. Ao invés disso, ele insiste que a lei aponta para a santidade do casamento. Seu ideal é claramente a fidelidade por toda a vida, pois é isso que a instituição do casamento deveria representar conforme a criação de Deus. Unir-se-á o homem a uma mulher e serão uma só carne. O divórcio não faz parte do plano de Deus para o casamento. Mesmo quando permitido no caso de infidelidade, isso se deve ao fato de ter sido rompida a aliança da exclusividade sexual. O ordenamento de Jesus, no próprio livro de Mateus, vai dizer que nós não devemos separar aquilo que Deus uniu. Ele não está dizendo que nenhum relacionamento vai acabar porque Deus decretou aquela relação. Mas se ambos decidiram casar-se, principalmente sobre a orientação da lei, então devem permanecer fiéis e firmes às suas próprias escolhas e às promessas que eles se comprometeram. Exaltando, por exemplo, a santidade, o livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz que venerado seja sobre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Intencionando a nos ensinar a sermos firmes e constantes no nosso relacionamento matrimonial. Paulo, a exemplo disso, vai mostrar a Timóteo que um líder da igreja não pode ser alguém que tem relacionamentos extraconjugais. Deve ser o homem de uma mulher só e deve cuidar bem da sua casa. A ideia que o Novo Testamento nos passa é que, como resultado do Evangelho, sendo fiéis a Deus, nós somos fiéis também à nossa família. E Deus não deseja trabalhar com pessoas infiéis a Ele e a seu cônjuge. Se a interpretação que Jesus
fez da lei parecia ser mais restrita do que propriamente ela estava dizendo, ninguém acharia que ele estava contradizendo a lei. Pelo contrário, isso seria visto como uma palavra que nos dias de hoje é muito temida. Seria visto como zelo religioso. Criar uma cerca ao redor da lei era uma prática judaica comum, cujo propósito era garantir que a verdadeira intenção da lei não fosse violada. Jesus continua a mostrar que a lei sempre se cumpre nele. A justiça que supera dos líderes judaicos, com a qual ele capacita seus seguidores, dá-lhes condições de perseverar em casamentos que outros optariam por desmanchar. O que Jesus diz aqui é que o divórcio poderia acontecer caso o cônjuge não suportasse a infidelidade do seu parceiro. Contudo, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que essa ideia de divórcio, ele não deseja que nem passe pela cabeça deles. O casamento, assim como o amor perante as Escrituras, é uma construção. Em ambos é necessário dedicação e demanda um certo tempo. O amor deve suportar as tentações e os desejos egoístas. O amor é uma batalha onde o coração guerreiro deve estar sempre pronto para travar mais uma luta contra a lascívia, não abandonando a espada do compromisso que fora prometido, mas deixando que ela, ligando-se ao seu braço, faça parte do seu próprio corpo. Eu e minha esposa, por exemplo, completamos no dia 12 de abril 6 anos de matrimônio. Nós não somos mais tão jovens. Eu não sou talvez mais tão belo quanto era quando ela se apaixonou. Talvez eu não tenha mais a beleza que a conquistou. Embora aos meus olhos, cada dia que se passa, ela se torna muito mais bela. Mas não somos mais os mesmos de quando nós nos casamos. Principalmente não somos mais como éramos quando nos apaixonamos. Talvez eu tenha engordado alguns quilinhos, tipo uns 20 ou mais. Talvez com as responsabilidades que ambos adquirimos, com as preocupações que temos e também com a nossa disposição obrigatória de ficar correndo atrás do Davi e arrumando toda a bagunça que ele faz. E como faz bagunça, meu Deus do céu! Talvez tudo isso faça com que nós não tenhamos mais o mesmo ânimo de antes. Mas, mesmo eu estando cansado, às vezes sobrecarregado, preocupado, desanimado, é o sorriso da minha esposa que me dá forças para batalhar mais um dia. Lutar pela vida, pela igreja e também pelo nosso casamento. E não é apenas a sua beleza que me faz levantar e ter coragem e forças para trabalhar um pouco mais, mas a cada sorriso que minha esposa me dá. A história que escrevemos juntos e quantas histórias fica desenhada no rosto dela. E aí então, eu sei que a gente pode vencer mais um dia. E isso só é possível porque eu aprendi com o mestre que o casamento não é só sentimento, mas o casamento é construção. O casamento deve ser protegido e jamais destruído, pois o casamento tem dificuldades como todas as construções e como todas as batalhas também tem. E quando isso acontece, nós não repudiamos o nosso cônjuge, mas nós vencemos isso como uma só carne. Para que os relacionamentos da humanidade sejam mais sinceros, Jesus é inevitável. Para que haja mais segurança na relação matrimonial, Jesus é inevitável. E para que a relação estabelecida no casamento seja respeitada, Jesus é inevitável. Antes de orar, só queria dizer só mais uma coisa. Aproveitando o momento, Lu, te amo e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pela história que o Senhor permitiu que nós pudéssemos escrever. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor segure no pincel da nossa história e que o Senhor coloque a sua mão junto com as nossas vidas para que nós possamos escrever da maneira como o Senhor deseja. Me ensina, Senhor, a respeitar cada vez mais a minha esposa. Me ensina, Senhor, a amá-la e também me ensina, Senhor, como devo tratá-la da maneira como ela deve se sentir amada. O meu desejo, Senhor, é que eu possa viver da maneira como a sua palavra nos ensina,
protegendo o casamento, protegendo essa instituição que é tão importante para os seus servos. Senhor, se assim o Senhor desejar, também me ensine a instruir o teu povo, para que eu possa abençoá-los e que nós possamos viver tempos diferentes, sem tanto divórcio, sem tanto ódio, sem tanta tristeza, sem tanta dor. Nos ensina, Pai, pois a sua intenção com a sua lei sempre foi nos fazer bem e nos dar uma vida plena. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.